moro no Brasil desde os meus 6 anos. A minha família veio para o Brasil como missionários em 2000. E aí, depois de uns anos, meus pais eles começaram a me mandar para um acampamento que era numa cidade aqui perto. E aí eu reparei nos desenhos que tinha numa cama lá, no quarto do meu irmão. E aí eu descobri de quem que era, um cara que chamava Júnior, e a gente começou a conversar e a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, especialmente esse lado artístico e tudo. E aí a gente já virou super amigo de primeira. Ele achou muito legal que eu era dos Estados Unidos e que eu era missionário. E a gente ficou amigo muito rápido. Um foco muito grande dos acampantes era no último dia da temporada tinha um banquete, né? E você tinha que, durante a semana, achar um par para ir com você. Mas aí lá, um grupo de amigos e com o Júnior e tudo, eu acabei conhecendo a irmã dele lá. Ele acabou me convidando pra ir no banquete com ele. Quer ir no banquete comigo? E no último dia, na hora de ir embora, eu lembro que ele me falou que ele era de Bauru. Achei que era um bairro, aí no último dia eu descobri que era uma cidade. Ficava a 400 quilômetros de distância. Eu fiquei, ué. Mas eu achei que tava pertinho ali, achei que a gente ia se ver direto, pá. De repente ele tá morando no outro lado do estado. Eu fiquei meio triste. Uma certeza muito clara. Com 13 anos ali, conhecendo ela só por alguns dias, eu já tinha visto quem ela era e eu tinha certeza absoluta que eu queria não só ir no banquete com ela, mas casar com ela e passar o resto dos meus dias com ela. A princípio, minha família ia ficar só 6 meses, né, pra ir atrás de algumas outras igrejas, de repente conseguir levantar o sustento que a gente precisava e já voltar. O que seria só uma passada de 6 meses acabou se estendendo para 1 ano, né? Pra gente conseguir, porque a gente não tava com o dinheiro para conseguir voltar. A gente mal conseguiu se falar mais e a gente acabou meio que parando de se falar depois de alguns meses. Acho que ficamos, sei lá, uns 6 meses sem se falar. E aí chegou, final do ano. Dezembro. Os pais conseguiram o sustento que precisava e a gente estava voltando pro Brasil. E nesse tempo, o ano que eu fiquei fora, o Júnior, né, o irmão mais velho da Bia, ele tinha passado numa faculdade para fazer design em Bauru, né, na Unesp em Bauru. E aí quando eu cheguei e dali uns meses eu vi ele, porque ele também estava de férias, e ele ficou, cara, você tem que ver a Bia. Ela veio também, né? Ele voltou pra Bauru depois desse tempo de férias e ela veio. E essa semana foi diferente, que ela ficou aqui. Eu lembro que nessa semana a gente se apaixonou de novo, mas de uma forma diferente, de uma forma nova, né? Como se a gente tivesse se conhecido pela primeira vez de novo. De repente, percebi que eu tava me apaixonando de novo, assim. Era como se fosse a primeira vez e eu fiquei até surpresa. Eu fiquei, nossa, eu não sei, achava que nunca mais ia dar nada. Achei que eu já tinha desistido, achado que a gente seria só amigo, mas comecei a gostar dele muito. Tudo novo, assim, sabe? Tudo como se fosse a primeira vez de novo, com a mesma pessoa. Eu tava em Bauru pra visitar a minha faculdade, porque na verdade eu tava de férias. Aí a minha irmã, ela queria ir pra Bauru pra ir conhecer a minha faculdade, porque ela queria estudar lá também. Falei, não, gente, pode vir, vem, vamos ficar aqui. Vocês ficam aqui na casa dos meus pais, meus pais tinham deixado. Tinha uma família, uma outra família missionária que tava ficando na casa dos meus pais na mesma época. Estavam se aposentando. E o chefe lá da missão no Brasil veio pra Bauru pra se despedir desse casal mais velho que tava se aposentando. Eles iam se despedir da igreja e ia voltar para os Estados Unidos. Aí ela me forçou pra ir pra lá, porque eu não queria ir. Porque eu tava de férias, eu queria ficar em casa, eu não queria cozinhar, não queria fazer nada. Eu queria só ficar em casa. E ela tava ficando lá com a família dela, na casa dos meus pais, né? E aí o Júnior veio pra visitar, e a Bia, né? Eles estavam aí. E o Júnior viu essa menina, né, que era parte dessa família aí de missionários, e a Bia já viu na mesma hora que ele
tinha gostado dela. Eu tenho certeza que meu irmão vai gostar dessa menina e ela não vai estar nem aí pra ele vai ficar super arrasado, vai ficar com o coração partido, coitado. E quando eu cheguei lá, a Bri tava na casa do Ryan. Aí eu conheci ela durante esse tempo, porque a gente tava lá na casa deles também. Eu tentei conversar com ela enquanto a gente tava lá, e eu usei a desculpa que eu precisava treinar meu inglês, porque ela é americana. E daí eu falei, vamos conversar em inglês, porque eu preciso treinar. E eu tava... Era engraçado, porque eu gostava do Ryan antes. Eu tinha conhecido ele numa conferência e eu gostava dele, gostava de mim. Então, eu tava pensando que eu ia só começar, assim, esse amor de novo, assim, quando eu ia conhecer ele de novo e ver ele de novo. Então, eu tava pensando mais nisso. Então, passei uma semana lá e eu conheci o Junior. E eu só tava pensando, bom, ele é só um amigo, ele é bem legal, bem da hora, assim. Mas eu não tava com nenhum sentimento de amor ou de gostar, nada assim. Aí a gente começou a conversar, tipo, quase todo dia. Tipo, eu não falei pra ela, tipo, a gente tava conversando um dia, aí eu falei assim, a gente se gosta, né? E daí ela falou assim, acho que sim. Foi tipo isso. Aí eu pedi ela em namoro e a gente começou a namorar. Foi tipo 2 anos depois que a gente conheceu, a gente começou a namorar. Foi só, você gosta de mim, né? E eu, tá bom, eu gosto. Então foi bem natural e nada puxado. Mas demorou um pouco pra só abrir meu coração pra ele. Mas também eu percebi que foi muito fácil fazer isso com ele. Foi assim, a conversa foi bem relaxante e deu pra abrir o coração pra ele e falar as coisas que eu gostava e não gostava. No primeiro ano que a gente tava namorando, a Bri morava na Argentina, porque ela tava fazendo estudo bíblico na Argentina, em Buenos Aires. Aí a gente se via a cada 3 meses, mais ou menos, só que lá na Argentina ela não tinha muito acesso à internet, então a gente não se falava tanto. Daí eu fui pra Argentina, mas foi bem difícil, assim, poder comunicar com ele, porque eu tava bem ocupado com os estudos e também o horário. Então, não tinha muito tempo durante o dia pra falar com ele, então só no domingo deu tempo pra conversar. A Bia, ela acabou passando aqui em Bauru e veio morar aqui em 2012. Coisa assim de um mês pro outro, em dezembro você faz a prova, em janeiro você já tá se mudando e eu me mudei pro Bauru. Meu irmão já tava morando lá, que ele tava fazendo faculdade. Ela veio pra cá, não deu um mês, eu já pedi ela em namoro. E a gente namorando, e o Junior e a Bri já se falando muito, né? Ele já tinha se declarado pra ela já amava ele também, eles já estavam nessa pegada toda, né? De apaixonado e tudo. Mas teve uma época que eu comecei, né? Eu já tava ganhando meu dinheiro, eu já tava pensando em como eu ia, né, realizar aquilo que eu tinha sentido lá em 2007 em Atibaia, no acampamento, aquela certeza de que eu precisava casar com a Bia. E todos aqueles anos depois, Deus tinha dado um jeito da gente estar junto na mesma cidade, namorando, e eu falei, cara, agora eu tenho que começar a pensar seriamente sobre isso. E a gente se via a cada 3 meses, porque ela vinha pro Brasil, aí ela ia pra Porto Alegre, aí eu ia pra Porto Alegre pra encontrar ela lá. Mas a gente se falava uma vez por semana, falava no Skype, a gente mandava carta, coisa assim. Mas foi muito difícil, porque ter relacionamento à distância é bem difícil. Porque você nunca vê a pessoa, você só fala com ela pela internet às vezes. Você tem amigos diferentes, vocês estão fazendo coisas diferentes. Então é bem difícil. Eu vim para os Estados Unidos pra trabalhar no acampamento aqui com ela. E a gente ficou juntos aqui trabalhando no acampamento por 3 meses. E foi a primeira vez que a gente passou um tempo longo assim juntos. Porque a gente passou 3 meses juntos. E foi muito bom porque a gente pôde se conhecer melhor. A gente começou a fazer planos para casamento. A gente começou a fazer planos para o futuro. E tipo, a gente teve certeza de que a gente queria casar mesmo, porque a gente passou mais tempo juntos. O pedido de casamento foi em 2015 e eu
fui pro Brasil. Eu já sabia sobre o pedido de casamento. Então eu tava indo pro Brasil em dezembro e eu cheguei lá na sexta-feira. E no sábado, ele e o Ryan e a Bia me levou pra Palavra da Vida. 3 anos depois que a gente tava namorando, aniversário de namoro de 3 anos, ele me chamou pra fazer um piquenique lá no... chamava Fazenda do Café, um lugar que um amigo dele tinha lá, que ele conhecia. Ele falou, falei com meu amigo pra gente fazer um piquenique lá. Foi uma surpresa muito bonita, assim, não tava esperando. Achei que a gente ia só comer alguma coisa lá no escuro e ir embora. E depois que a gente comeu, eu tava lá e ele falou, eu escrevi uma música pra você, gostaria de cantar. Toquei a música pra ela, né, que eu tinha levado o violão. No final da música dizia que eu tinha uma coisa que eu sempre quis falar pra ela, sempre quis perguntar, e aí quando acabou eu me ajoelhei e pedi ela em casamento, e ela aceitou. Aí a gente ficou, né, esse tempo noivo, lógico, fizemos uma festa de noivado lá em São Paulo, e aí, né, 1 ano depois de noivado, a gente ficou noivo 1 ano, a gente se casou no dia 4 de junho em 2016. Foi um casamento muito bonito, foi tudo que eu queria que fosse um casamento. Então, em 2016, eu me casei com meu melhor amigo, que eu conheci há 9 anos antes, em 2007, quando eu tinha 13 anos. Se realizou aquela certeza que eu tive lá no acampamento em 2007, quando eu conheci a Bia, de que a gente ia ficar junto um dia, né? E Deus confirmou isso. E agora eu posso dizer com toda certeza que naquela semana lá em 2007 foi Deus me falando, né, que eu tinha acabado de conhecer minha futura esposa e de que a gente realmente ia ficar junto para sempre, que ele ia dar um jeito da gente ficar junto, mesmo morando em cidades muito longes, e mesmo ficando um ano inteiro fora, e mesmo tudo parecendo ter acabado uma época, ele deu essa certeza de novo e provou, não, esse foi o meu plano para vocês, foi o melhor plano que ele podia ter feito, né? A gente tá casado há 1 ano, tem sido o ano mais feliz da minha vida, simplesmente poder estar com a pessoa com quem eu sempre quis estar, a pessoa com quem eu sempre tive certeza de que eu queria passar minha vida junto, e graças a Deus hoje a gente finalmente tem isso. E fomos lá só pra passear, e eu já sabia que ele ia me perguntar esse dia, mas eu tava meio assim, tudo bem, não vou deixar ele saber que ele ia me perguntar. Então, ele me levou pra uma monte mesmo, assim, um lugar que dava pra ver as montanhas em volta e também vale. Então ele me levou lá e falou bastante de coisinhas bonitinhas. E daí ele cantou uma música pra mim, falando sobre amor que ele tinha pra mim. Ele escreveu e cantou essa música e tocou no violão. Foi muito da hora, assim, o local onde que ele escolheu de me pedir em casamento. Foi o lugar que ele tinha orado bastante pro namorada dele quando ele era adolescente. E daí ele me perguntou se eu queria casar com ele. Pra sempre. Aí, 2 dias antes do dia que estava marcado o casamento, eu decidi ir pro consulado pra ver se eu conseguia falar com alguém lá, pra ver se eu conseguia pegar meu passaporte de volta. Eles não me deixaram entrar, porque obviamente ninguém pode entrar no consulado sem ter uma entrevista marcada ou alguma coisa. Aí, quando eu tava indo pra estação de metrô, o cara que me entrevistou, aí ele falou que ele ia entrar lá no consulado e ele ia ver o que ele podia fazer. Ele ia fazer umas ligações pra ver se ele conseguia achar onde meu visto tava pra me dar meu visto. Aí ele entrou lá e daí ele voltou e falou assim:
O seu visto vai estar disponível pra você amanhã de manhã, nesse lugar aqui. Ele me deu o endereço lá. Aí no outro dia eu fui lá nesse lugar, e daí eu peguei meu visto. Aí eu peguei um táxi pro aeroporto e voei direto pros Estados Unidos. Aí eu cheguei aqui em Indianápolis 24 horas antes do casamento. So take my hand, take my whole life too, for I can't help but fall